formado em radioterapia aqui pelo CENIB. É um prazer enorme estar participando aqui dessa transmissão com vocês, desse congresso. E ainda mais para mim, que me formei aqui, então é uma honra estar voltando, ter pisado aqui como aluno um dia e estar voltando como palestrante. Para informar a todos, né, eu trabalho hoje, presto os meus serviços na UERJ, no Hospital Pedro Ernesto, no Hospital São Vicente de Paula e no Hospital Barra d'Or. Então, eu tenho a representação de cada aparelho que eu trabalho. Isso é um detalhe relativamente importante, não é determinante para a minha área especificamente. Quando a gente fala do diagnóstico, a gente está falando da necessidade de, quanto mais tecnologia, quanto melhor a qualidade dos equipamentos, melhor a qualidade, o resultado do exame. Isso também está atrelado, né? Isso também é uma possibilidade de estar... Vocês precisam de ajuda? Então, a tecnologia, ela ajuda, ela auxilia um aparelho de qualidade, ele vai mudar, sim, o resultado do trabalho que a gente vai fazer, com a tomografia dedicada ao planejamento de radioterapia, mas ele não é determinante. A gente consegue tranquilamente fazer bons trabalhos de qualidade em equipamentos de 16 canais, por exemplo. Então, eu tenho 2 exemplares aqui. Eu trabalho com o aparelho da GE 16 canais no Pedro Ernesto. Tenho acesso no Hospital São Vicente de Paula ao equipamento de 128 canais, mas geralmente, pela não necessidade, a gente acaba utilizando o segundo tomógrafo, que tem 16 canais. Já no Barra d'Or, eu trabalho com o Aquilion de 128 canais, última geração, um aparelho incrível. Todos eles a gente consegue entregar um trabalho de qualidade. Então, dando sequência, Então, primeiro, para a gente começar a falar de tomografia dedicada à radioterapia, a gente precisa entender o que é a radioterapia. Isso aqui, eu coloquei uma fala de um médico, Dr. Herman, e ele é radio-oncologista e físico. Na verdade, ele é físico-médico, e basicamente, eu não vou ler o que ele escreveu, vocês podem, fiquem à vontade para ler, mas o que é a radioterapia? A radioterapia, ela é uma técnica em que a gente utiliza as radiações ionizantes para danificar células tumorais, vamos dizer dessa forma. Então, para que vocês entendam, e de forma menos rebuscada possível, a gente vai utilizar a radiação focada, com o intuito de inibir o crescimento de células tumorais ou aniquilar aquelas células tumorais. Basicamente é isso. Tá? Então, para que isso ocorra, o encaixe, né, a utilização de uma tomografia dedicada à radioterapia, ela é essencial. Sem uma tomografia, a gente consegue fazer uma radioterapia, mas a gente vai ter uma qualidade muito inferior no quesito proteção de órgãos sadios e no quesito distribuição de dose, enfim, no quesito qualidade do tratamento entregue, tá bom? Então, a gente segue, e aqui a gente vai falar de alguns tipos de radioterapia para que vocês entendam a nossa área, aonde se encaixa a tomografia dedicada à radioterapia. A gente tem, na radioterapia, a gente tem a radioterapia externa, convencional, e nessa radioterapia a gente utiliza aceleradores lineares ou equipamentos de teleterapia por fonte radioativa, que é o famoso cobalto-60. Vocês já devem ter ouvido falar. A gente tem equipamentos de radioterapia externa ou estereotáxica, que a gente chama, onde a gente consegue aplicar o que a gente chama comumente na área de radiocirurgia. Então, a gente se refere à cirurgia como SBRT e SRS. Então, a gente está falando de uma cirurgia não invasiva, onde a gente utiliza
um acelerador linear, um equipamento de radioterapia, um equipamento de teleterapia convencional, para a gente poder abordar de forma quase que cirúrgica, por conta do tamanho da capacidade de acometimento daquele tecido que está comprometido ali, de forma extremamente violenta, e se preocupando muito com os tecidos sadios em volta. Então, a gente precisa de um nível de acurácia, um nível de precisão gigantesco. Passando, a gente tem a braquiterapia, que onde a gente utiliza, na verdade, a braquiterapia, ela é uma terapia, né, uma radioterapia que utiliza fontes radiológicas, né, uma fonte radioativa, inserida e aí esse já é um procedimento invasivo. A gente utiliza uma fonte radioativa inserida no tumor, basicamente isso. Então, a gente pode precisar utilizar a tomografia nesses casos. Alguns lugares utilizam o implante da semente radioativa através da tomografia, mas não é disso que a gente vai falar hoje. Isso aqui é só para vocês saberem. Né? E, além disso, a gente tem a prótonterapia, que é algo que está se falando muito ultimamente. A gente utiliza para a prótonterapia equipamentos que a gente chama de ciclotrons ou síncrotrons. São equipamentos extremamente caros, moderníssimos, que têm características diferentes dos aceleradores lineares, mas também são considerados o tipo de radioterapia. Hoje, a gente vai falar exatamente do que a gente... onde se aplica a tomografia dedicada à radioterapia, no universo da radioterapia, né? Que é exatamente na externa convencional, então, quando a gente usa o acelerador linear, e no SBRT, no SRS, ou seja, nas radiocirurgias, que são as radioterapias com alta taxa de dose e requerem sistemas mais complexos para a gente poder conseguir trabalhar. Tá bom? Então, nesses dois casos, onde a gente utiliza aceleradores lineares, a gente pode precisar usar uma tomografia dedicada. São mais ou menos nesse cenário que a gente começa a tratar da nossa aula. Então, basicamente, o que acontece no fluxo de planejamento de radioterapia o paciente ele vai ter uma consulta. Então, antes desse cenário aqui, ele vai ser diagnosticado. Então, ele já vai ter passado por uma tomografia antes, ele vai ser diagnosticado e vai passar por um oncologista, e esse oncologista, dentro do conhecimento dele, vai encaminhá-lo para um radio-oncologista, que é um médico especializado em radioterapia, e esse médico ele vai entender o histórico daquele paciente e entender a viabilidade do uso da radioterapia para o tratamento daquele paciente. Passando disso, passando desse momento, o paciente, considerando que o paciente está eletivo para a radioterapia, ele segue para o planejamento. Então, basicamente, depois desse passo, a gente vai receber o paciente novamente para fazer uma tomografia de planejamento, que é o que a gente vai tratar aqui hoje. Depois da tomografia de planejamento, a gente entra na parte de planejamento propriamente dito, e a gente começa com a delimitação dos volumes, ou seja, aqui vão trabalhar os dosimetristas, os médicos e os físicos, no preparo, digamos assim, no planejamento do tratamento de radioterapia propriamente dito. Então, aqui o trabalho do técnico e do tecnólogo, ele se aplica onde? Ele se aplica na tomografia de planejamento, e o tecnólogo ele também pode atuar na parte de delimitação de volumes como dosimetrista. Isso aí a gente pode conversar, se vocês tiverem dúvida, a gente pode tratar sobre isso mais tarde, mas normalmente, quer dizer, normalmente não, é comum encontrarmos no nosso setor de tomografia dedicada à radioterapia, é comum você ver dosimetristas responsáveis pela radioterapia de planejamento. É exclusividade do dosimetrista? Não. Então, técnico em radiologia e tecnólogo em radiologia, eles podem atuar na tomografia
também de forma separada do dosimetrista, mas muitas vezes em grandes hospitais a gente utiliza o dosimetrista. Eu não sou dosimetrista, eu sou tecnólogo em radiologia, eu sou especializado em radioterapia, então eu trabalho efetivamente na radioterapia, dentro dos aparelhos, dos aceleradores, e tenho muita experiência com a tomografia, porque em determinados locais que eu trabalho, também é minha atribuição como tecnólogo fazer a tomografia dos pacientes, ainda que eu não seja dosimetrista. Mas, em alguns dos casos, o dosimetrista ele assume essa responsabilidade. Então, a gente está falando de instituições e da hierarquia dentro das instituições, como que os responsáveis pela instituição decidiram como que vai ser o fluxo do, 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 do serviço, vamos dizer assim, né? Então, passando da delimitação de volumes, onde trabalha o dosimetrista, o físico e o médico, a gente vai entrar para o planejamento de dose. Esse planejamento de dose, alguns dosimetristas trabalham nesse setor de planejamento de dose. Então, lembrando, se você é tecnólogo e tem interesse em se especializar, como se transformar num dosimetrista, você pode também trabalhar no planejamento de dose sendo um dosimetrista sênior, vamos dizer assim, né? Mas, geralmente, o físico é o responsável, o principal responsável pelo planejamento da dose do paciente. Nesse momento aqui, é onde o físico entra com os seus cálculos e a gente utiliza os sistemas dedicados à radioterapia, os sistemas de planejamento, para entender os limites que a gente tem devido aos órgãos sadios em volta da área cometida e quanto que a gente consegue atingir a prescrição da dose que é feita pelo radio-oncologista de acordo com a necessidade de cada paciente. Tá bom? Passando pelo planejamento, a gente vai para o QA, o controle de qualidade, que é uma parte essencial, onde a gente vai testar se tudo que foi planejado antes deu certo e a gente é, detectores, muitas vezes o próprio equipamento faz detectores externos, né? São uma ferramenta que a gente acopla, vamos dizer assim, na mesa de tratamento e a gente detecta se a dose que está chegando nesse detector é o esperado de acordo com o planejamento que foi feito. Ou a gente pode utilizar os próprios sistemas existentes dentro do acelerador linear, que a gente chama de portal. Então, a gente pode ter um portal e fazer um QA em conjunto com o próprio portal do acelerador linear. Tá? E aí, passando no controle de qualidade, a gente vai para as sessões de radioterapia, que é onde todos os passos anteriores se encontram e culminam exatamente na sessão de radioterapia, propriamente dito. Então, aqui a gente vai receber o paciente e de acordo com o que foi prescrito pelo radio-oncologista, foi delineado pelo técnico ou tecnólogo em radiologia na tomografia de planejamento, que foi planejado pelo físico, vai se encontrar e a gente vai, de fato, entregar o tratamento para o paciente. A nível de curiosidade, as sessões de radioterapia elas podem acontecer de 1 a 35, 38, às vezes 40 frações. Tá bom? Então, a gente tem casos que a gente vai receber o paciente apenas uma vez, então vai ser feito todo esse fluxo para a gente receber o paciente um dia no aparelho de radioterapia e resolver o tratamento, aquele tratamento em um dia. Eu não estou falando aqui de cura, não estou falando de tá tudo resolvido em um dia, estou dizendo que, de acordo com cada cometimento, de acordo com cada realidade de cada paciente, isso é prescrito e segue mais ou menos essa linha de raciocínio. Pode ser de 1 a 40 dias. Então, tem paciente que vai fazer 1, tem paciente que vai fazer 3, tem paciente que vai fazer 5, tem paciente que vai fazer 15, e assim sucessivamente. Então, aonde que está a importância do técnico e do tecnólogo em radioterapia, em radiologia, dedicado a uma tomografia
trabalhem uma tomografia para planejamento e simulação de radioterapia. Bom, basicamente, a gente pode pensar em 3 pilares principais com relação à importância e à abordagem da tomografia de planejamento para uma radioterapia. Então, a gente vai trabalhar no sentido da precisão, então aqui a gente colocou como mapa de precisão, ou seja, ele fornece um modelo 3D anatômico do paciente, e a gente consegue, de acordo com essa imagem, localizar tanto os tecidos sadios, quanto o que tem de lesão ali dentro. Então, a tomografia de planejamento, de simulação para radioterapia, ela não é tão complexa quanto uma tomografia de diagnóstico, mas a gente consegue enxergar tudo que a gente precisa dentro dela. Então, ainda que a gente consiga utilizar equipamentos mais simples, a gente utilize técnicas menos rebuscadas, necessariamente, a gente consegue enxergar tudo que a gente precisa lá dentro para poder planejar o tratamento de um paciente de forma segura e satisfatória. Tá? Com a tomografia de planejamento, a gente consegue também utilizar os softwares para cálculo de dose. Então, os softwares eles têm a inteligência deles, que leem a densidade de cada tecido de acordo com o HU, e a gente consegue entender que aquela parte é ar, que determinada parte é água, que determinada parte é músculo, e assim a gente consegue ter um panorama de cálculo de dose para o tratamento de radioterapia. E o que é primordial, principalmente na vida do técnico e tecnólogo em radiologia que trabalha na radioterapia, é a reprodutibilidade. Porque não adianta eu fazer uma tomografia de planejamento de radioterapia ótima, se aquilo tudo não tiver salvo e eu garantir que aquilo vai ser reproduzido no dia das sessões de radioterapia. Então, a tomografia ela existe para a gente conseguir enxergar a lesão, para a gente conseguir ter um panorama de cálculo de dose, a gente conseguir enxergar os órgãos sadios em volta, mas nada disso serve sozinho. Se a gente não conseguir reproduzir o que foi feito no dia da tomografia, na sequência do tratamento dos pacientes, a gente perde trabalho. Então, o técnico e o tecnólogo ou dosimetrista responsável por tomografia de planejamento em simulação de radioterapia, o trabalho dele está focado na qualidade do setup que ele vai organizar e o que ele vai conseguir fazer para aquele paciente específico, e se aquilo se a gente vai conseguir reproduzir aquilo no dia a dia. Eu acho que essa é a grande questão da tomografia de planejamento. É claro que a qualidade técnica, o conhecimento técnico, né, da pessoa que está responsável ali é de extrema importância. Então, mas esse técnico ele vai estar igualmente preocupado ou mais preocupado do que com a parte tecnológica, ele vai estar preocupado com o acolhimento, com a conversa com o paciente, com as decisões que ele vai tomar ali de acessórios que ele vai utilizar para aquela sessão, de forma que aquilo fique viável ser reproduzido e seguro para o paciente e minimamente desconfortável, né?